estresse, dieta, atividade física, sono, são sim demasiadamente correlacionados com o funcionamento do sistema imune. Sono, luz, dieta, atividade física, a gente sabe que é imunomoduladora, né? Hoje em dia a gente já sabe que, por exemplo, a solidão de acordo com dados científicos, é 2 vezes pior do que até mesmo a obesidade. Então, interação social, são vários critérios que influenciam a saúde. A gente sabe que ondas eletromagnéticas de Wi-Fi, de celulares, etc., têm genotoxicidade, citotoxicidade, ou seja, tóxica ao código genético, tóxica à célula, aumentam a inflamação, aumentam o processo oxidativo, que é o aumento dos radicais livres no organismo perante a antioxidação, né, ou os antioxidantes, ou seja, quando ocorre maior quantidade de radicais livres do que o corpo consegue neutralizar, a gente tem o estresse oxidativo, né? E ele crônico, assim como a inflamação crônica, são as principais causas das doenças crônicas na atualidade, né? São vistas como 2 das principais causas. As recomendações usuais que estão sendo feitas são importantes sim, tá? A asepsia, como a gente chama, né? Literalmente esterilizar o ambiente, as suas mãos, etc. Evitar o contato para a transmissão do vírus, usar máscaras, algumas coisas, a quarentena, algumas das questões são corretas. Entretanto, o que eu acho que a maior parte da população e a própria comunidade médica, nutricional, científica, o governo, está esquecendo demasiadamente de informar a população sobre a importância que nutrição e o sistema imune, nutrição e estilo de vida tem em influenciar o sistema imune. Estão esquecendo que o coronavírus, de acordo com os jornais médicos científicos, é uma zoonose, ou seja, foi transmitida de animais para seres humanos, como inúmeras outras gripes aviárias, gripe suína, entre outras, né, ao longo da história. Se animais exóticos, até mesmo animais de cativeiro usuais, podem nos transmitir doenças, e a gente sabe que seres humanos comem muito mais do que o necessário, porque a própria OMS, as recomendações usuais sugerem 100 gramas de carne ao dia, 80 gramas de carne ao dia. Seres humanos usuais comem muito mais do que isso. E nós sabemos que existem civilizações plant-based, como as Okinawa, Vilcabamba, Abkhazia, Hunza, ou seja, as zonas azuis, né? E que praticamente não comem proteína animal, 2 a 3% do total calórico, ou seja, seria um peixinho no final de semana, 80 gramas, peixinho, né? Porque isso é um tanto quanto especista falar, né? Mas a gente tem que e essas Blue Zones vivem muito bem e muito saudável até os 100, 120 anos, e a gente tem que refletir que existem pessoas vivendo em dietas veganas, ou seja, estritamente vegetarianas, a longo prazo. A necessidade de proteína animal, de acordo com as novas pesquisas que estão sendo mostradas, que seres humanos conseguem viver em dietas veganas, é 0. Se o coronavírus é uma zoonose, a gente já deveria estar consumindo, a gente já deveria estar botando na mídia, botando no meio acadêmico científico, incentivo às pessoas, incentivo aos profissionais da área de saúde, incentivo ao governo para incentivar proteína vegetal, alimentos de proteína não, né? Que a gente usa sempre esse termo, mas a gente não come proteína ou carboidrato ou gordura, a gente come banana, feijão, brócolis, alface. A gente tem que estar incentivando alimento, né? Não proteína, né? Entretanto, eu acho que a primeira coisa a gente realmente começar a considerar é redução drástica em proteína animal como recomendação para a população como um todo, para obviamente evitar as zoonoses. Proteína animal não tem fibra. A fibra, ela é literalmente o alimento das bactérias do nosso sistema gastrointestinal. E uma variedade de alimentos de origem vegetal
auxilia a povoar nossa microbiota, ou seja, nosso sistema gastrointestinal, de forma extremamente saudável, ou seja, com micro-organismos simbióticos. Então, a gente já tem que começar a questionar uma coisa. Se a gente sabe que a microbiota intestinal é um ponto muito importante para o sistema imune e só vegetais têm fibra, a gente deveria estar começando a recomendar à população a se preocupar mais com fibra, ou seja, consumo de alimentos de origem vegetal, em geral, integrais, redução de proteína animal, que obviamente, por não ter fibra e entre outros fatores, vai causar uma disbiose, ou seja, um desequilíbrio na colonização do sistema gastrointestinal. E a gente ainda vai ter aí vitaminas, minerais, fitonutrientes, que fitonutrientes só tem em planta. Uma alta quantidade de vitaminas e minerais, e a gente sabe que frutos e vegetais são a principal fonte do reino, são a principal fonte do mundo, né, do planeta, são frutos e vegetais. Proteína animal, ou seja, músculos de um animal morto, ovo, leite, queijo e por aí vai, né? Ou, em outras palavras, músculos de um animal morto, vômito de abelha, secreção mamária de um ruminante, secreção mamária de um ruminante apodrecida durante dias a meses e menstruação de galinha, como a gente chama, né? Porque a gente usa um eufemismo no final das contas, né? Carne, queijo, leite, ovos, picanha, a gente não come picanha, né? A gente come um pedaço de um boi abatido, né? Produtos de origem animal não têm fitonutrientes e são pobres em muitas vitaminas e minerais. São ricos em apenas alguns tipos de vitaminas e minerais. Então, como o zinco, que é mais biodisponível na carne, o ferro M, que na verdade hoje em dia a gente já sabe que é pró-oxidativo, né? Então, o ferro M da carne, na verdade, auxilia acúmulo de excesso de ferro no organismo, isso acaba sendo prejudicial, entre inúmeros outros fatores, né? Então, a gente já tem que começar a questionar a fibra, né, para auxiliar o sistema imune, tem que questionar a proteína animal, que é, na verdade, da onde está vindo essas doenças infectocontagiosas, né? Principalmente o coronavírus, né? De acordo com os dados científicos, mostra que o coronavírus veio de um mercado na China, né? Wuhan, né? Sou péssimo em nomes chineses, mas foi uma cidade onde tem um mercado de proteína animal exótica, né? E acredita-se que veio de morcegos, entre outros animais raros, né? Raros. Então, aí a gente tem que começar a questionar. Fitonutrientes só tem em alimentos de origem vegetal. E a gente sabe que vitaminas, minerais e fitonutrientes são imunomoduladores, ou seja, auxiliam o sistema imune a funcionar devidamente. Então, aí a gente está esquecendo de outras questões. Sono. Sono é um fator, um importantíssimo fator para o bom funcionamento do sistema imune. A gente sabe que, por exemplo, algumas horas de sono perdida durante a noite, eu acho que são 4 horas em um dia só, cai o funcionamento das natural killers, ou seja, as células do sistema imune que matam células cancerígenas, em até 70%, né, o funcionamento delas. Então a gente sabe que o sistema imune é extremamente danificado por falta de sono. Então, sono, fibra, alimentos de origem vegetal, evitar drasticamente reduzir proteína animal. Aí a gente tem aí a nutrição, né? Uma boa nutrição de origem vegetal, que é imunomodulador. A gente tem aí sono adequado, que a maior parte das pessoas não tem sono adequado, né? A gente sabe que o que a gente chama na ciência na atualidade de cronodisrupção e cronobiologia. Cronobiologia, ou seja, é o estudo do tempo biológico, do tempo dentro do organismo vivo, né? A gente tem relógios dentro do nosso organismo, no cérebro, nos órgãos, tecidos, células. Cada um tem seu relógio específico, até cada célula tem seu relógio específico. E quando a gente se expõe à luz fora de horários, isso causa o que a gente chama na ciência de cronodisrupção,
prejuízo no controle do tempo. E, obviamente, a gente vai prejudicar o funcionamento do sistema imune porque a gente está vendo luz durante a noite. E aí a gente sabe que a barreira gastrointestinal, ou seja, a barreira que filtra o que passa para a corrente sanguínea, né, que só tem que passar nutrientes devidamente digeridos, né, devidamente quebrados, etc., é mais falha, né, durante fora do período de consumo de alimentos, né, depois das 6 horas da noite, 7 horas da noite, ou seja, o sistema gastrointestinal, essa barreira é mais permeável, né, é mais fácil de vazar coisas que não deveriam. Outro dia aqui o pessoal estava comendo churrasco, eu estava ouvindo barulho de pagode, cheiro de carne sendo assada na brasa, pedaços de animais mortos sendo assados na brasa, e eu chego no supermercado, as pessoas estão indo fazer quarentena em casa com biscoito recheado e coisas do gênero. Né? Eu não consigo entender a lógica científica, racional, de permitir a população parar o sistema econômico, falar para todo mundo ficar em casa, e muita gente vai acabar sofrendo por causa disso, principalmente as classes sociais mais baixas, que precisam ir para o trabalho, não tem reservas financeiras para poder ficar em casa ou trabalhar de casa, não tem como fazer home office ou nada disso, né? E eles são os que mais sofrem ainda, né? Porque comida industrializada, por ser subsidiada pelo governo, acaba sendo mais barata ainda, né? Então eles vão acabar comendo mais comida industrializada, vão sofrer mais os problemas econômicos e sociais que vão ser causados por essa paralisação como um todo. Não estou sugerindo que não deveria ocorrer paralisação, estou sugerindo que o governo e as autoridades médicas, científicas, nutricionais deviam estar influenciando a população e influenciando o governo a subsidiar frutas e vegetais, subsidiar o que importa para a população ter mais saúde e assim uma maior imunocompetência, ou seja, um sistema imune mais competente, mais funcional. Fica a dica aqui para vocês se preocuparem, irem para casa, fazerem quarentena, fazerem o que for necessário, o que as recomendações mandarem. Entretanto, em casa, se exercitem, tentem pegar sol, praticar, comer muita fruta e vegetal, reduzir produtos de origem animal, minimizar o tipo de cozimento, né? Usar cozimentos, se você ainda cozinhar, né? Usar cozimento mais saudável, sem fritura, etc. Tudo isso, obviamente, vai influenciar demasiadamente, né? E as pessoas estão negligenciando. A gente sabe que idosos têm menor imunocompetência, ou seja, eles têm uma desregulação do sistema imune. À medida que vai envelhecendo, se tornando menos saudável, o sistema imune vai ficando menos funcional. E eles tendem, a nível epidemiológico, a consumir poucas frutas e vegetais. E aí o outro problema ainda, né? Idoso já tendo um sistema imune deficiente, comendo pouca fruta e vegetal, né? Aí começa a ficar com maiores problemas de saúde, começa a comer pior e começa a não se exercitar. A gente tem que levar esse tipo de coisa em consideração, né? E a forma de realmente ajudar o planeta, curar o planeta, o coronavírus sim, está vindo para chacoalhar a população e falar, olha, realmente vocês têm que começar a se preocupar com mais coisas. Mas eu acho que as pessoas só estão perdendo um pouco ao fio da meada, se preocupando muito com sepsia, álcool gel, eliminar qualquer tipo de germe, mas ninguém na mídia está falando de dieta. Ninguém na mídia está lembrando a população que é uma zoonose. Foi originada por comer proteína animal. Todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, o próprio Guia Alimentar Brasileiro recomenda uma dieta primariamente baseada em plantas e sugere que o brasileiro consome muito açúcar, refrigerante, bebidas, grãos refinados e proteína animal e poucos alimentos de origem integral, vegetal, frescos e por aí vai. Então, fica a dica para todo mundo em casa e para vocês incentivarem os seus governantes, políticos, médicos, etc., para a gente começar a levantar uma bandeira de boa nutrição, para boa imunidade e para também combater o coronavírus. Não só álcool gel,
máscara, eu já vi até máscara de plástico sendo cogitada, etc., sendo que a gente sabe que o plástico é até mesmo prejudicial para inúmeros fatores de saúde e prejudica o meio ambiente. Assim, eu vou muito pela perspectiva de Claude Bernard, que era o opositor à teoria de Pasteur, que é a teoria dos germes, versus a teoria do milieu interior. Pasteur sugeriu que os germes eram a causa da doença, então vamos esterilizar tudo, e o Claude Bernard sugeriu que os germes não eram a causa da doença, e a causa da doença é, na verdade, um ambiente interno não saudável. Então, eu foco muito mais para mim, e até mesmo eu vejo muito dado clínico sobre todas as áreas científicas, mostrando que estilo de vida é a medicina do futuro. Né? Que estilo de vida hoje em dia, em várias áreas, tirando o coronavírus, que é algo muito novo, muito um pouco estudado, funciona melhor do que remédios, cirurgias e os tratamentos usuais, né, da medicina moderna. E eu juro que eu gostaria de ver um estudo clínico mostrando a dieta e a condição de saúde dessas pessoas que ficaram realmente muito doentes, né, e acabaram falecendo devido ao vírus.